Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. A pergunta de hoje foi uma amiga que me mandou o recado no WhatsApp, tendo estranhado uma postura de uma ministra extraordinária da comunhão, estava auxiliando o padre, e ela estava próxima dessa ministra, e a ministra, para algumas pessoas, não todas, perguntava a essas pessoas se elas tinham feito a primeira comunhão. Ela achou estranho, porque não foi para todo mundo, foi para algumas pessoas. Eu não sei qual o motivo dessa senhora, então a gente não tem como fazer esse tipo de julgamento. Ela não gostava da pessoa, ela achava a pessoa muito estranha. Não temos como fazer esse tipo de avaliação, porque a gente não sabe o modo de vida dessa senhora que fez essas perguntas. Então seria muito leviano de nossa parte pegar e dizer, ela agiu com um pré-conceito. Não vai resolver, você entende que não vai resolver o problema? Porque nós temos na mão desta senhora uma âmbula, e algo muito mais importante do que as nossas vidas ali. Nós temos ali a Eucaristia. Você entende o grau da coisa? Ou não? Então, vamos lá. A pergunta é, ela pode fazer isso? Ela pode perguntar? E ela poderia, isto não aconteceu. Eu perguntei e ela disse que não aconteceu. Ela poderia negar a Eucaristia para alguma dessas pessoas? Bom, a resposta é sim, mas depende. Não é tão simples assim. Sim, ela pode perguntar para a pessoa, o padre pode perguntar para a pessoa, e sim, ele pode negar a Eucaristia. Em tempos onde vocês devem ter visto aí tantos casos de pessoas que ou entraram na igreja de modo a querer causar alguma agressão ou causar alguma situação, até dentro da igreja precisa-se, às vezes, não permitir a entrada ou até banir algumas pessoas. Porque, por exemplo, no caso do cara que entrou e subiu até no altar, ameaçou o padre, isso me parece que ocorreu numa igreja no norte, do ateu que recentemente comungou e ele foi simples por pura curiosidade, disse que aquilo era um snack. Então esse tipo de absurdo, de abuso, tem de ser coibido, de algum modo tem de ser defendido. O próprio documento Redemptionis Sacramentum fala lá no final, ele dá algumas orientações em geral, ali tudo sobre a Eucaristia, sobre a missa, mas no final, lá no parágrafo 183, ele fala assim, de forma muito especial, todos procurem de acordo com seus meios que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia seja defendido de toda irreverência e deformação, e todos os abusos sejam completamente corrigidos. Eu sei, você está pensando em abusos litúrgicos, e aqui fala sim dos abusos litúrgicos, mas vamos tentar agora restringir o assunto para estes abusos destas pessoas que entram na fila da comunhão e elas entram ali, igual entrou, tem um outro que também o cara era muçulmano, ele entra na fila, ele pega a Eucaristia, aí ele olha e fala assim, aí eu não sei se ele põe na boca, se ele joga, se ele põe no bolso, eu não lembro agora. Mas assim, é um total descaso. Então esse é o tipo de pessoa que o cara tem que olhar e falar assim, você não é católico, não é pra você. Porque ele entrou na fila e depois eu acho que ele se arrepende, alguma coisa assim. O que eu tô fazendo com isso aqui na minha mão? Porque ele não entende. Então esta pessoa tem que ser negado sim a Eucaristia. O ateu entrou na fila. Quem deu a comunhão não sabia. Viu um rapaz normal, tal. Tem que perguntar para todo mundo? Ficaria muito complicado, E outra, grande parte da comunidade costuma já se conhecer, os ministros, os fiéis, todo mundo já se conhece, o padre já costuma conhecer seu povo. Aparece um ou outro ali. Então, é necessário que se tenha critério e se preste atenção. Eu sempre lembro algumas pessoas que, auxiliando também, dando a comunhão, a moça pegou a comunhão na mão. Não é muito de agrado, A gente prefere que a pessoa receba na boca. Bom, quem ainda não viu o vídeo, tem o vídeo sobre a Eucaristia, tem um vídeo sobre a missa, onde eu falo sobre o modo correto de comungar. Tá bom? Lá tá até na capa
sou eu aqui falando, e o modo correto de comungar está explicado, bem explicadinho, né? Como é que o catecismo diz, orienta e ensina. Mas há uma permissão, a permissão é receber na mão. Ela recebeu na mão, mas não comungou. Ela levou para o banco. O que eu fiz? Pedi para esperar a fila e acompanhei ela até ela chegar no local dela. Ela estava lá no final da igreja. E eu fui com a âmbula e fui até perto dela. Ou seja, eu parei da comunhão para ir atrás dessa mulher. Né? Quando ela virou, ela não imaginava que eu já estava na cola dela. Ela olhou assim, assustada. Aí eu falei, comunga. Aí ela colocou na boca. Aí eu fiquei ali por mais ou menos 40 segundos olhando para a cara dela, porque ela colocou na boca. Então eu fiquei ali olhando para a cara dela, porque eu sei que depois de 40 segundos a Eucaristia já começa a dissolver. E aí ela não teria como tirar para guardar, não teria como ela fazer isso. Então fiquei olhando, permaneci olhando e ela fez uma cara meio estranha para mim, mas ela tentou roubar sim. E se fala muito disso, né, de pessoas que já tentaram roubar a Eucaristia. Horas, se não tem serventia nenhuma, por que vocês se preocupam tanto? Se não é nada, se é só um símbolo, se os católicos são loucos, né, que o correto seria fazer como fazem, né, os protestantes, que fazem apenas um momento simbólico, né? Se não serve para nada, por que roubam a Eucaristia para fazer sacrifício? Né? Por que os satanistas utilizam para fazer, né, nos cultos malucos deles? Você já parou para pensar nisso? Que as pessoas que não são católicas acabam acreditando muito mais porque eles praguejam tanto contra, gritam, urram contra a Sagrada Eucaristia? Eu acho que eles têm mais fé do que nós. Né? Que não protegemos, porque a orientação aqui é isso, ó. Veja, ele termina o parágrafo 183, no Redemptionis Sacramento, dizendo assim: isto, portanto, é uma tarefa gravíssima para todos, e cada um, excluída toda acepção de pessoas, quer dizer, para todo mundo, não importa quem você é e como você chegou. Todos estão obrigados a cumprir esse trabalho, desde o mais novinho até o padre. Todos têm que proteger e guardar e adorar e cuidar e estar ali de modo que não ocorra irreverência nem deformação. É claro que aí muita gente já vai falar, não, Leandro, mas aí também nós não estamos falando da liturgia como um todo? Sim, claro, tem de ser bem celebrado, tem de ser bem cantado, tem de ser bem lido, tem de ser adorado, tem de ser vivido aquilo. Mas como a pergunta foi sobre o momento de receber a comunhão, se poderia ser feita a pergunta? Sim. Se você tem alguma dúvida, você pode perguntar sim, para proteger, para não acontecer esses abusos que a gente viu aí nos últimos meses. E claro, né, proteger aí nisto, como é ali, como é o templo onde está guardada a Santíssima Eucaristia, ninguém pode entrar, sei lá, fazendo protesto para alguma coisa que ela acha que é muito mais importante do que o altar, o Santíssimo Sacramento, a celebração da Santa Missa. Ali, meu filho, é o céu na terra. Então, assim, desculpa, teus protestos, as bobagens que você fala, né? Porque eu vi um cara dizendo que, não, mas na igreja tal sempre tinha os protestos. Meu amigo, está tendo missa, não importa. Pode ser a coisa mais correta do mundo. Ele errou mais do que a pessoa que o agrediu. Se ele foi lá protestar por causa da agressão a ele. Entendeu? Que você não é católico, então fala umas bobagens dessa, né? Não a pessoa que fez a pergunta. A pessoa que fez a pergunta é muito católica, participa da igreja, mas não sabia se poderia, o ministro teria autoridade para perguntar ou não. Agora, tem gente que acha que pode entrar na igreja para ficar fazendo protestozinho. E não pode. Principalmente quando está tendo missa. Mas, se você for olhar, você não pode entrar na igreja, dentro da igreja, fazendo qualquer coisa. Porque você está agindo de modo irreverente ou deformando, né? E não entendendo a presença de Jesus eucarístico. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Mande sua pergunta aí, se tiver a gente responde. Fique tranquilo. E a todos vocês, que Deus os guarde.